Oi, Patrícia, tudo bom? Tudo bem, você? Como vai? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Ah, então tá bom. Vamos aguardar aqui um pouquinho, o pessoal chegando. Vamos, vamos. Oi, Thalita, boa noite. Já vi aqui a Thalita. Ai, que bom. Tá, boa noite, Thalita, tudo bem? Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre literatura infantil e a experiência do cuidado. E eu vou conversar com a Cláudia Maria de Vasconcelos, que é dramaturga, ensaísta e escritora. Cláudia é mestre em filosofia e doutora em letras pela USP. Não, mestre em filosofia e doutora em letras pela USP, é isso mesmo. Autora dos livros infantis A Fome do Lobo, O Tesouro do Balacobaco, Assembleia dos Bichos e Menina Também Joga Futebol. Cláudia também é pesquisadora e estudiosa da obra de Beckett. Bem-vinda, Cláudia, mais uma vez. Patrícia, faltou uma informação aí. Ah, então, continue se apresentando, então. Não, é que é recente. É uma informação recente e que eu acho que é relevante. Que eu estou dando aula agora na USP, né, na teoria literária. Então, você havia me contado ano passado, né, mas coisa da pandemia, não sei como é que tinha ficado isso. Né? Mas é uma informação relevante mesmo. Agora eu tenho que, né, me apresentar assim, porque afinal foi também uma conquista. Mas, Patrícia, fiquei muito contente de ser convidada para estar aqui com você de novo, né? A gente já vem conversando faz tempo, né? Ano sim, ano não, você me chama para bater um papo, ou com você, ou numa mesa com outras pessoas, né? Às vezes, sempre meio atravessado pela questão da psicanálise, né? Que eu não domino, mas que tento colaborar de alguma maneira, né? Então a gente tem já até uma familiaridade, né? Porque a gente se conhece, sei lá, de que ano que a gente se conhece? Que ano que era aquele? Para quem não sabe, a Cláudia foi minha professora na pós, em estudos literários. Eu acredito que uns 8 anos, por aí. Ah, eu acho que até mais. Será? 10, talvez. Nossa, faz muito tempo. E mas daí a gente não percebe isso. Né? Então bons professores, você, o César, o Rodrigo Petroni, tinha muita gente boa naquele ano. Ah, que legal, né? Mas eu acho que faz mais tempo. Porque eu tenho a impressão que a gente veio se reencontrando, né? Então, aí. Acho que mas enfim. 10 mesmo. Então, vamos lá. Por aí. Depois eu te conto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu encontro com a literatura infantil, seu encontro com a escrita para criança, como é que isso se deu? Então, até para responder isso, até falaria é curioso que você escolheu no título da nossa conversa a palavra experiência, né? A experiência do cuidado. Cuidado é uma palavra que eu gosto muito quando falo de literatura infantil, né? E experiência é importante nessa história porque é tanto a experiência de quem cuida quanto a experiência de quem é cuidado. Né? Então tem os dois lados da história, eu achei muito bom, né, como ficou. E depois olhando também essa sua proposta dessas lives agora, são conversas de psicanálise, literatura e política, né, que vocês tentam abordar, você tenta abordar. Eu, na psicanálise, eu não posso colaborar tanto porque eu sou leiga, mas certamente hoje a gente vai conversar sobre a literatura infantil, como ela me atravessa, e a questão política está pautada nesse caminho, né? Porque é um caminho, o meu caminho na literatura infantil, né, que começa com o teatro infantil, ele começa com uma inquietação de entender a qualidade ética do que eu estava fazendo, né?
E isso vai desembocar depois de muitos anos no entendimento político do que a gente faz quando escreve para criança, né? Então, queria contar esse percurso, né? E até, de repente, pedir para quem está nos ouvindo dar um desconto, desculpar um pouco, mas essa questão é uma questão teórica, mas que ela pega muito na minha vida como escritora, então eu vou ter que contar alguns fatos biográficos, falar um pouco de algumas experiências pessoais e também, de repente, até falar um pouco dos meus livros, né, mais para o final. Sim. Mas eu acho que eu tenho que fazer esse caminho, porque aconteceu tudo junto, essa coisa da literatura. Não é só alguma coisa intelectual, descolada de algo biográfico, sabe? Enfim, mas então eu queria contar então um pouco, né? Então, essa história começa, a minha relação com a literatura infantil, há muito tempo, 93, 94, quando me convidaram para escrever uma peça infantil. Eu não era escritora, eu gostava de escrever, era muito jovem, né? As pessoas, amigas, sabiam, Cláudia escreve, mas não era profissional nessa. Então me chamaram, estavam precisando de um texto infantil para 3 atores, sei o quê, me chamaram, eu escrevi. E uma peça chamada Inventa, Desinventa, está publicada inclusive, teve muitas montagens já, apesar de ser muito singela, porque afinal é a primeira peça, né? Mas a peça foi bem sucedida em alguma medida e me deu muita satisfação e a certeza que eu estava fazendo alguma coisa para a qual eu era vocacionada. Eu senti um pouco essa abertura, né? Abriu-se um caminho para mim, né? Mas então naquele momento, né? Eu falei assim, nossa, não sou especialista em teatro, não sou especialista em criança, vamos estudar, né? Só que eu não consegui estudar assim a coisa da infância, da criança. Eu fui estudar teatro, fui estudar dramaturgia. E depois eu também comecei a dar aula imediatamente que eu comecei a estudar. Eu falei assim, a melhor maneira de estudar é dar aula. Comecei a montar cursos de dramaturgia em que eu compartilhava as coisas que eu estava estudando. E naquela época não era como hoje, Patrícia. Não era assim, tipo, tem 1000 cursos de tudo que você pode imaginar, 1000 lugares, plataformas que você encontra de curso. Não tinha curso nenhum. Para fazer um curso de dramaturgia, você teria que sair do Brasil. Não tinha. Né? Às vezes era uma coisa ou outra, então assim, eu acho que eu fui muito autodidata no começo dessa história, né? Mas eu comecei a dar aula de dramaturgia e quando me convidavam para dar aula de dramaturgia infantil, eu nunca entrava na questão do infantil ou da criança porque eu não sabia falar sobre isso. Eu falava de técnica. Porque até tem o teatro épico, tem o teatro dramático, tem o teatro assim, o assado, tem a comédia dell'arte. Eu podia falar, dar muitos elementos para uma pessoa abrir o imaginário dela e poder escrever, né, embasada numa tradição, né, da história do teatro. Mas aquela coisa que eu estava escrevendo para criança e eu sentia que existia uma sensibilidade especial de lidar com esse público, eu não sabia falar sobre isso. Isso era uma pulga na minha orelha, assim, sabe? Mas eu não sei falar sobre o que será isso, o que será? Eu gostaria de poder compartilhar isso, porque eu sei reconhecer quando uma coisa não funciona ou funciona para a criança, quando ela respeita ou não respeita a criança, mas eu não sabia me expressar aí dentro desse campo, né? E daí começaram a acontecer algumas coisas, agora que eu vou contar uns fatos da vida, né? Na minha vida que foram expandindo assim, esse entendimento. Mas isso são anos, porque eu só vinha assim, isso 94 que eu estou falando, né? Eu só comecei a entender isso recentemente, né? Quando eu fui fazer o meu trabalho sobre Hannah Arendt, né? Isso é 2015, 2016. Então você vê que teve muita estrada, né? Bom, mas uma primeira coisa, então os ingredientes, digamos assim, os ingredientes que eu posso falar, assim, os ingredientes biográficos, né, que me levaram no caminho até chegar na Hannah Arendt, né, que foi que me ajudou a entender o que eu queria entender.
Eu morava nessa época, assim, na década de 90, perto da Teodoro Sampaio. Então, para quem é aqui de São Paulo, sabe que a Teodoro Sampaio é uma rua muito longa, e debaixo da Teodoro Sampaio tem uns viadutos, tem ruas que passam por debaixo da Teodoro Sampaio. Eu morava lá perto de um desses viadutos e uma vez surgiu debaixo de um viaduto um casal muito jovem, de moradores de rua, e talvez fossem das drogas, porque eram muito magros, aquele perfil assim, mas eles estavam lá sempre, a gente acaba, incorpora, né, aquelas figuras no nosso cotidiano, a gente sai para andar e ver as pessoas, e daí um belo dia, esse casal desaparece, né, e daí quando eles voltam, a gente fica sabendo que a moça tinha engravidado e eles voltaram e ela estava com o nenê. E daí, porque também as coisas eram faladas na portaria do prédio, com o vizinho, todo mundo conversava. E falava, pô, nasceu um nenê daquele casal lá, né? Então, eu imediatamente comprei umas fraldas, falei, vou lá levar, né? Eles estavam lá de volta, debaixo do viaduto. E quando eu estou chegando lá para levar a fralda, tem mais gente chegando. Já tinha um carrinho de bebê lá, do Alô Bebê, que a loja deixou de presente. Tinha mais coisinha assim, e mais outras pessoas levando coisa de nenê. E daí eu cheguei perto, junto com aquelas pessoas, e fui procurar onde estava o nenezinho, né? E não estava vendo onde é que ele estava, né? Estava o casal, mas o nenê não estava. Quando eu olhei assim com mais atenção, o nenê estava dentro de uma caixinha de sapato. Nenezico. E daí veio uma iluminação, assim, uma coisa assim, gente, aqui eu estou vivenciando o que é um presépio, né? Porque a gente tem um monte de reis magos e rainhas magas, né? Chegando com presentes para essa criancinha paupérrima, naquela manjedoura lá, que é, né, no caso, bem urbano, né, na nossa cidade, dentro de uma caixinha de sapato. E as pessoas espontaneamente e se doando para aquele nenê. Porque o nenezinho, ele é tudo, ele é a potencialidade humana viva, né, o nenezinho, né, ele pode tudo ainda. Né? Então, acho que as pessoas intuitivamente sentem, né, essa necessidade de honrar esse mistério de alguma coisa maravilhosa que pode vir a acontecer e ajudar que isso aconteça. Então, essa sensação foi muito... essa percepção foi muito forte para mim, mas eu também ainda não conseguia falar sobre isso, porque isso parecia uma espécie de iluminação religiosa que não dá para a gente ensinar, isso são coisas muito privadas, né, da ordem particular, assim, então também ainda não tinha sido isso. Uns anos depois, né, eu já estava escrevendo para teatro, já tinha várias peças, já tinha tido várias peças encenadas, fui assistir uma das minhas peças e na saída um menino veio com o programa da peça, uma caneta para eu dar o autógrafo, né, que ele sabia que eu tinha escrito a peça. Eu quis ser simpática com o menino e falei assim, que legal, né? Você veio ver a peça, você gosta de bichos, né? Porque a peça tinha uns personagens que eram bichos, ele olhou muito sério para mim e falou assim, não, eu gosto de escrever. E daí ele me enquadrou, o menino me enquadrou, um pequenininho, não, eu gosto de escrever. Então, eu falei assim, gente, olha só que responsabilidade, né? Lógico, eu sempre tentando respeitar a inteligência, a sensibilidade dos meus pequenos ouvintes, né, espectadores, assim, mais leitores, mas aquele menino me enquadrou. Essa criança, ele gosta de escrever. É um futuro escritor, um futuro jornalista, um futuro professor, e alguém que naquele momento já é alguma coisa assim, em potência, né? E já tem uma seriedade, uma compenetração, e aquilo também foi mais um ingrediente dessa minha história, né? De pensando, né? E chegando nesse caminho que eu vou contar para vocês. Daí uma outra experiência que aconteceu também foi a seguinte. Eu fui uma vez convidada, eu acho que era para ser júri, uma coisa assim.
de algum evento de teatro que aconteceu no Centro Cultural, aqui em São Paulo. E ele acontecia naquelas salas grandes, né, que deviam ter mais de 100 lugares, né, salas grandes. E o teatro, e levaram para esse festival, eu não sei se era um festival, se era, eu não lembro direito qual que era a organização assim, da coisa, mas, enfim, levaram para assistir essas peças, né, e a peça para a qual eu fui convidada a assistir, muitas crianças. Aquele teatro ficou lotado, tinha criança até sentada de 2, assim, porque eram pequenininhas, né, elas ficavam de 2 nas cadeiras, né, e crianças que nunca haviam ido ao teatro antes. Né? Crianças que estavam ali primeira vez super felizes, assim, né? Porque a escola levou, porque a professora falou, porque o pai um dia foi no teatro, deve ter falado, você vai gostar, porque teatro. Mas assim, tinha aquele clima assim, de expectativa e de felicidade daquelas crianças lá, né? E daí, quando começou a peça era muito ruim. Era muito ruim. Ela era muito descuidada, a peça. Ela não falava a linguagem da criança, ela era esteticamente mal resolvida, ela era totalmente errada. E aquilo foi tão terrível porque aquelas crianças emudeceram. Você sentia, porque às vezes a criança participa da peça, né? Ela grita, ela fala, e de repente aquelas crianças emudeceram. Aquela energia toda minguou, né? E foi uma coisa muito triste aquilo. E daí também foi mais em igreja. Eu falei, nossa, a criança está aberta para receber alguma coisa especial, né? A gente tem que dar o melhor possível, né? Não pode botar assim para uma criança um negócio mal feito. Eu acho que escrever para a criança ou fazer qualquer arte voltada para a criança, ela dá mais trabalho. Você acha mais difícil escrever para criança? Eu acho mais difícil escrever para criança. Assim, pensando, não assim, é que tem escritas que não dão muito para comparar, né? Uma escrita acadêmica é uma coisa, né? Mas dentro da escrita ficcional, eu acho que escrever para criança não é tão fácil. Porque você tem que ficar atento a não passar preconceitos, né? Você tem que ficar atento a como você chama a atenção, mas não de uma maneira agressiva ou violenta. Você tem que, são várias coisas que que são pressupostas, né? Então isso também me deixou encafifada e sentindo, no caso, a responsabilidade que nós temos, né? Em continuar fomentando aquela alegria, né, daquelas crianças que chegam lá com o peito aberto, né? Bom, dá para entregar qualquer coisa, né, por serem crianças. Né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Bom, daí um pouco mais para frente aconteceu de eu ter contato, enfim, né, com o pensamento da Hannah Arendt, né? Então, eu tive 2 encontros com o pensamento da Hannah Arendt. Um que naquele momento essa questão não apareceu tanto, que foi um momento em que eu fiz uns seminários sobre a condição humana, um livro da Hannah Arendt, no SEBRAP, que era um centro de pesquisa em que eu fui bolsista. E depois, mais para frente, no Trapézio, que é a instituição que a minha irmã coordena, né, que você conhece, né, que tem todo é pautada pela psicanálise e tal. No Trapézio, eu ouvi uma palestra de um professor da educação da USP, o Zé Sérgio Fonseca de Carvalho, em que ele falava da Hannah Arendt e da questão da educação. E ali ele citou algumas coisas que deram um sininho assim em mim, e eu falei, nossa, aí talvez eu encontre um caminho. Isso aí ficou no meu, assim, eu fiquei com aquilo, uma luzinha acendeu, eu falei, não, por aqui tem um caminho. Só que naquele momento eu estava fazendo outras coisas, estava estudando o Beckett, tinha outras coisas que eu estava fazendo, não dava para investigar isso. E daí, conforme a coisa foi passando, eu resolvi, não faz muito tempo, isso acho que é 2015,
fazer um segundo pós-doutorado e fui procurar o Zé Sérgio para fazer o pós-doutorado com ele sobre a Hannah Arendt e sobre um conceito na Hannah Arendt que eu acho fundamental e que daí eu vou explicar, né, para você e para o pessoal que está assistindo, né, como é que isso conecta com essa experiência do cuidado. Né? Enfim, então tem todo esse caminho de inquietações, né, para chegar justamente nessa coragem de falar, não, agora eu tenho que resolver isso, né, está há muito tempo né, me perseguindo, né, eu preciso saber o que é isso. E daí fui lá fazer esse trabalho e, de fato, né, a Hannah Arendt, ela tem um pensamento. Ela é uma filósofa política, né? Ela é uma filósofa política. Ela se considerava, inclusive, no começo, assim, que ela se qualificava, não exatamente como filósofa, mas como pensadora política. E depois, eu acho que no final da obra, ela vai para uma espécie de ética, né, na vida do espírito. É uma obra que eu acho que ela aponta para ela tem que dar um passo atrás, né, para fundamentar algumas coisas da teoria política dela, mas pelo menos esse é um entendimento meu. Então tem o aspecto político e tem o aspecto ético, né? E o que é esse bendito desse conceito de natalidade, né? Ela tira essa ideia do Santo Agostinho. Eu não sei se vocês, quem está ouvindo, já ouviu falar, mas a Hannah Arendt, ela faz a tese de doutorado dela sobre Santo Agostinho. Especificamente, o nome da tese é sobre o amor em Santo Agostinho. Isso já é muito interessante, muito significativo se a gente pensar, né, eu comentei com você até, né, nas nossas conversas, que se pensar na obra Ser e Tempo, do Heidegger, né, a palavra amor só aparece uma vez e em nota de rodapé, né, a Hannah Arendt vem dar uma resposta. Não, a tese dela é o amor em Santo Agostinho, e amor é uma palavra que ela usa muito, sobretudo o amor pelo mundo, o amor mundi, é um conceito também dela, né? Então tem essa coisa do amor. Mas no Santo Agostinho, ela vai estudar o conceito de amor, e lá em Santo Agostinho ela também encontra um outro conceito importante, que é o conceito de início. Porque Deus criou o homem, né, o ser humano, para que o mundo tivesse um início, né? Então ela pega essa ideia e leva isso muito a sério, porque nós somos início e somos seres que iniciam, não porque nascemos, mas porque através das nossas ações iniciamos fatos, iniciamos coisas novas, iniciamos o inesperado no mundo. Então a natalidade ela tem essa característica, né? Por exemplo, né, eu até peguei uma citação, né, para compartilhar com vocês, né, da condição humana, do livro da Hannah Arendt, a condição humana, muito importante, no capítulo 5, em que ela fala de ação, né, e ela fala uma coisa bonita sobre essa questão do início, né. É da natureza do início que se comece algo novo. Algo que não se poderia esperar de coisa alguma que tenha ocorrido antes. O novo sempre acontece em oposição à esmagadora possibilidade das leis estatísticas. O novo sempre aparece na forma de um milagre. O fato de o homem ser capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. A cada nascimento vem ao mundo algo singularmente novo. Então, a cada nascimento você tem esse potencial de renovação do mundo, né? E de uma renovação totalmente inesperada, né? Totalmente não programada, né? E isso é um conceito, o conceito de natalidade para a Hannah Arendt é muito forte. Eu tenho a impressão que a Hannah Arendt, a marca ontológica, né, a nossa marca ontológica é esse início para a Hannah Arendt, é a natalidade como a possibilidade do início.
tanto é, né, Patrícia, que numa obra sombria que ela escreveu, né, que é Origens do Totalitarismo, em que ela vai estudar o antissemitismo, vai estudar o imperialismo e depois vai estudar os dois regimes totalitários, né, o nazismo e o stalinismo, né, faz até uma espécie de comparação entre eles, em que é um livro pesado, né, é um livro que está falando de campos de extermínio, de gulags, de sociedade vigiada, de coisas terríveis, né? E esse livro, tão sombrio, ela termina com uma espécie de acento de esperança, porque alguém que coloca as suas fichas, né, na natalidade, né, e na imprevisibilidade, nunca vai terminar para baixo. Ela sente, ela vê que existe sempre essa abertura. Então, também, eu queria compartilhar com vocês essa outra reflexão dela, se não for muito chato ficar lendo, né? Mas é que é tão bonito, né? Que está é o último parágrafo de Origens do Totalitarismo, em que ela está falando que para ler esse parágrafo, só explicar o que vem antes, né? Que ela falando que surgiu, né, com esses dois regimes totalitários, né, uma forma de governo terrível e nova, né, e que de agora em diante ela vai ser uma sombra presente e uma possibilidade de acontecer de novo. Né? Então isso é alguma coisa que a gente tem que lidar. Né, o totalitarismo existiu, e daí ele vira uma coisa que pode existir de novo, pode vir a ocorrer de novo. Então, mas apesar disso, então ela continua o pensamento dela, né? E daí ela diz, mas permanece também a verdade de que todo fim na história constitui necessariamente um novo começo. Esse começo é a promessa, a única mensagem que o fim pode produzir. O começo, antes de tornar-se evento histórico, é a suprema capacidade do homem. Politicamente equivale à liberdade do ser humano. O homem foi criado para que houvesse um começo, disse Santo Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo. E é, na verdade, cada um de nós. Então é bonito, ela termina com essa chave, e a gente tem que, e daí você vê, nossa, isso é muito potente, né? O que ela está falando é de uma potência incrível, né? Então, explicando melhor, então, o que isso tem a ver com a literatura infantil, com a experiência do cuidado, né? Eu acho que a Hannah Arendt, ela vai dar uma chave para nós, escritores, né, ou artistas que lidamos com o universo infantil, justamente isso, é essa responsabilidade a que nós somos convocados, pelo simples fato de que crianças nascem o tempo todo. Você não precisa ser professor, você não precisa ser educador, você não precisa ser pai, nem mãe, nem... Crianças nascem, elas estão aí, né? Então a gente tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, né, com as crianças é também e conjuntamente uma responsabilidade com o mundo. Porque ela diz o seguinte, nós precisamos cuidar das crianças e garantir que o mundo não sufoque a sua novidade, aquilo que ela vai trazer de novo para renovar o nosso mundo. Por outro lado, a gente tem que cuidar do mundo e não deixar que essas crianças que cheguem sejam totalmente largadas, sem nenhuma conexão com o mundo, e destruam esse mundo, né, que é um mundo que tem uma história, né? É o mundo que carrega toda uma simbologia coletiva, o mundo das instituições, né? Então, o que tem que acontecer? Você não pode deixar o mundo sufocar a criança, nem o mundo ser destruído com alguma coisa. Então, é esse balanço, né? Então, você tem que conectar a criança no mundo, né? E aí tem a complexidade, né? Isso a gente conversou também antes da live, né, Patrícia? Sim. Por exemplo, é muito assim, tipo, é simplesmente impossível, eu não consigo imaginar uma pessoa que seja pessimista, nihilista, escrever para criança. Porque você tem que mostrar esse lado possível,
que o mundo pode acolher e que tem coisas que valem a pena, que a gente sabe que vale a pena, né? Então, tem essa herança, né? A herança simbólica, né? As tradições, a arte, as histórias comuns, as instituições, todas as conquistas que essas crianças vão assimilar e vão renovar, né? Mas tem que ter conexão. Disso que você está falando, deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando o lugar da literatura infantil e da criança na sociedade como um lugar de possibilidades, de dizer, do dizer, de se dizer, poderíamos pensar a literatura infantil como uma arte transgressora a posteriori? Claro. Claro. Porque, assim, se você, com a literatura infantil, com a educação infantil, com tudo, com a arte infantil, com o cuidado em relação à criança, você está justamente garantindo que esse mundo vai mudar. E de uma maneira totalmente inesperada. Você não consegue falar, vai mudar para cá ou vai mudar para cá, porque eu quero que mude para cá, eu acho certo mudar para cá. Não, vai mudar de um jeito que você não sabe direito como. Né? Mas você está assim, você está garantindo. Né? E a literatura infantil é mais um ingrediente que pode colaborar, né? Para que essa renovação do nosso mundo comum seja garantida, porque senão o mundo caduca, né? Não é? O mundo caduca, fica chato, fica morto, né? Então, tem essa equação, assim, esse balanço entre o mundo e a criança, né? E essa questão da natalidade como a nossa marca ontológica. Somos seres que iniciam e somos seres iniciais, né? Porque através das nossas ações e através das nossas palavras, a gente põe em movimento alguma coisa nova no mundo, né? Que a gente não sabe no que vai dar. E isso que você falou de as crianças revolucionam o mundo, né? É porque justamente o novo tem a ver com a espontaneidade. Então você tem que garantir o espaço dessa espontaneidade, tem a ver com a imprevisibilidade, né? E com a irreversibilidade. Porque uma vez que você coloca uma ação no mundo, alguém muda, né, um paradigma, alguma coisa, isso é irreversível, né? E é bonito que a Hannah Arendt fala o seguinte: a imprevisibilidade, ela tem a ver com a esperança. É justamente porque existe uma parcela de imprevisibilidade em todas as nossas ações, né, que a gente, às vezes, em situações de crise, e que a gente não vê nenhuma saída, mas existe a imprevisibilidade humana, existe uma esperança. Né? E da mesma maneira, a questão da irreversibilidade, alguma coisa que não dá para voltar atrás, né? Uma ação que vai, já não dá para voltar atrás, né? Existe, já que não dá para voltar atrás uma ação, existe uma coisa, né, que está muito é muito difícil de ser usada, mas é muito importante, que é o perdão. Né? Então, que é o perdão. Tem alguém que falou aqui, o Tadeu. Oi, Tadeu. Preciso sempre nascer para a eterna novidade do mundo. É isso, exatamente. E garantir, né, que se faça isso, né? Então você tem, assim, essas ações, né, que são inícios, né, no mundo, e eu tenho a impressão que a partir do conceito da natalidade você poderia desfiar e entender, né, a partir desse conceito, não todos, mas assim, grande parte dos conceitos principais da Hannah Arendt, como a questão da visibilidade, de poder se mostrar, da comunicabilidade, do senso comum, não no sentido negativo, né, mas o senso comum no sentido compartilhado, né? Quando todos compartilham, né, você acha uma coisa, o outro acha também parecido, o outro não acha muito, né? Daí você tem uma opinião meio compartilhada, um sentido compartilhado das coisas, né, do mundo, né, sobre as coisas do mundo. Então você vê, né? Então você tem com a Hannah Arendt justamente uma chave crítica para julgar o escritor, né? Para julgar o fazer dele. Como que eu estou tratando essa criança? Eu estou fechando ou estou abrindo, né? Eu estou deixando ir ou estou botando uma barreira? Eu estou impondo um preconceito meu, já estou mostrando o que é o certo,
ou estou deixando um espaço para ela também florescer e me ensinar em algum momento, né? Então, a Hannah Arendt, no final, ela me ensinou, né, o que é o que eu chamo, e que outros estudiosos da obra dela falam de uma ética da responsabilidade. Né? Então, você detecta lá nessa filósofa política, né, essa questão de uma ética da responsabilidade. E que, de alguma maneira, muitos escritores, que a gente tem escritores infantis maravilhosos, né, no Brasil, e hoje, né, nesse momento, né, eles praticam isso. Acho que não pensam tudo isso que eu tive que pensar, porque eu tenho esse humor filosofante, né, mas, assim, eu acho que também essas pessoas, elas sabem isso sem conceituar. Elas estão vivendo, e isso é muito importante para a gente escolher as coisas que a gente vai oferecer para as crianças, né? Então isso é muito importante. Então é uma chave aí que eu acho muito útil, né? Fez muito sentido para mim. Quem escreve para criança hoje, o que você citaria na contemporaneidade hoje? Olha, eu vou falar assim, tem muita gente, né? Assim, por exemplo, tem um parceiro meu que foi parceiro em 3 livros como ilustrador, mas que também é um bom escritor infantil, né? Que é o Odilon Moraes, né? Para falar uma pessoa da minha geração, né? Da minha idade. Daí também, recentemente eu dei um curso lá no Lugar de Ler, e estava lá fazendo curso, várias pessoas implicadas na questão da arte para crianças, da infância, não sei o quê, e uma das participantes era a Queca Reis, que é uma dramaturga excelente, uma escritora, tem livro pela Companhia das Letrinhas, tem muita gente boa, assim, eu não vou falar, porque daí você deixa de falar um, deixa de falar outro, mas eu acho que tem muita gente boa, assim, eu acho que as pessoas, que os pais, né, e quem está acompanhando, assim, esse universo, né, percebe que tem coisas muito legais, né. Agora, como é que, assim, talvez falar um pouco, né, como é que isso meio que se manifesta no meu trabalho, né? Então, eu acho que como a minha literatura, ela é cômica, né, essa é a minha pegada, né, eu escrevo... Você diria que o seu traço característico seria o humor? Tem muito humor nas minhas peças, né? Então, mesmo que sejam ou nas histórias, ou no pequeno romance, o humor é o traço mais forte, né? E daí eu acho que, para mim, assim, esse cuidado, essa experiência do cuidado, ela vai se manifestar, obviamente, em você dominar a técnica, obviamente numa questão estética, né? Tem uma questão estética que você domina, é a arte para criança, é literatura, é teatro. O estético, nem estou tocando nisso, porque isso está, né, já pressuposto, né? Mas o que eu faço, assim, que eu acho que eu costumo fazer, além de ter essa coisa do humor e tal, é você fornecer para a criança antídotos contra esse mundo que vem sufocar, né? Contra o mundo dos preconceitos, ou contra qualquer questão que possa paralisar a criança, né? Então eu acho que isso é uma característica da minha obra. Então eu sempre forneço alguma coisa, às vezes do ponto de vista mais pessoal, às vezes do ponto de vista mais aberto. Eu até fiz assim, eu anotei umas coisas, por exemplo, essa primeira peça que eu citei, o Inventa Desinventa, era sobre medo infantil, porque crianças têm medo, né? Às vezes crianças têm medo muito de fantasma, de monstro, de doença, sei lá, tem medo de muita coisa, do escuro. Não só elas. Não só elas, né? Então essa peça ela ensina uma fórmula, né? O Inventa Desinventa é um personagem que faz toda uma viagem dentro de um mundo onírico e tal. Ele recebe umas chaves umas fórmulas, né, de pensamento, né? E o Inventa Desinventa é uma importante. E ele inventa o monstro, o fantasma, ou não sei o quê, mas ele pode desinventar colocando outra coisa no lugar. Então tem toda
a coisa da desinvenção, que é uma invenção muito mais legal na peça e tal. E eu lembro que eu operava o som, né, quando essa peça teve em cartaz, e eu ouvia as crianças saindo, inventa, desinventa, elas entendiam tudo, elas já saíam brincando daquilo, era bem legal, eu ficava contente. Ou então, por exemplo, quando você pode empoderar a criança de alguma maneira, tem uma outra peça que eu até contei para você, né, As Roupas do Rei, que ela é uma peça que eu gosto muito, porque eu acho que ela tocou ela foi num negócio arquetípico, que eu sem pensar, né, no final, olhando hoje, eu vejo que é isso que pegou. Porque é um menino que está passeando e vê uma lavadeira pendurando roupas no varal, roupas muito diferentes. Ele pergunta para ela de quem são aquelas roupas, ela fala, são as roupas do rei. Daí ele fica, como assim rei? Rei aqui no bairro tem rei? Como assim rei? Daí ela começa a contar a história desse rei, cada roupa remete a uma história relativa ao rei, e sempre que ela conta a historinha, abre no meio do varal uma cortininha assim, e você vê em marionete assim, a historinha do rei acontecendo. E o menino assiste aquilo, até que no final ele fala, gente, desculpa, né? Ele fala para ela, eu estou me sentindo muito convencido, porque esse rei, tudo que você está falando, ele se parece muito comigo. O rei tem um gatinho, eu também tenho um gatinho. O rei gosta de samba, eu também gosto de samba. O rei gosta de comer pastel, eu também gosto de comer pastel. O rei chora quando briga com não sei quem, eu também. E daí então ele fala, mas será que a minha mãe sabe que eu sou rei, né? E ele vai embora todo assim. E nesse momento, antes de terminar a peça, a cortininha lá do varal se abre e o reizinho aparece e fala para a lavadeira, sabe, eu estava aqui ouvindo esse menino e eu acho que eu sou um menino, eu não sou rei, porque o menino tem um gatinho, mas eu também tenho um gatinho. O menino gosta de pastel, eu também gosto. E daí tem esse espelhamento. E daí justamente você está trabalhando com dois arquétipos, né? Isso agora vendo, não foi consciente que eu escrevi. Mas o rei, né, que é um arquétipo, né, de poder, de majestade, não sei o quê, muito forte. E a criança, né? A criança também é um outro arquétipo. E quando você junta um com o outro, numa espécie de espelhamento, eu acho que você tira daquela grandeza, não sei, e humaniza, que vai do maior para o outro, enfim. Mas eu acho que foi muito legal essa. E aí também nessa peça também aconteceu, eu te contei, né? Uma coisa que eu achei muito legal, porque um pessoal levou uma escola, não sei se é uma escola, era um grupo de uma ONG que foi assistir a essa peça, que era para criança pequena, né? A minha obra é voltada muito para crianças pequenas. De fato, mas assim, são bem pequenas mesmo. 4 anos até 8, 9 anos, até, né, então é o meu público, então eu me sinto à vontade com essa turminha. E daí levaram um pessoal assim de 17 anos, sabe, assim, tipo uns marmanjão, assim, umas moças muito grandes, né, falei, putz, eles não vão gostar, nossa, eu fiquei super mal, falei, não tá na idade adequada, aí eu fiquei assim, falei, nossa, que coisa, que tal. E no final, não é que eles saíram lá, eu ouvi lá no UOL, na saída do teatro, lá, essa turma assim, toda dando risada, falando, eu também sou o rei. Né? Eles saíram empoderados também, que nem as crianças, eles são jovens, isso foi tão legal de sentir, né, essa... É que o infantil está presente, né? Ainda que seja no adulto, né? E está presente, e precisa, né? E o jovem ainda não é adulto, né? Ele também está na formação, ele também precisa desse recado, né? Bom, enfim, por exemplo, uma peça minha como a Assembleia dos Bichos, que também foi muito legal, era mais política, uma assembleia de bichos que discutem, que resolvem seus problemas, né? Então, você também tem isso, né? Tem essa peça, eu acho que ela é uma espécie de, né, política para crianças, no sentido de que você tem uma assembleia em que cada um vai tentar resolver o seu problema lá, a sua questão. Então tem sei lá, a formiga que quer casar com o elefante, mas todo mundo acha ridículo. Mas daí tem toda essa questão, né? Que por que não, né? A diferença, o que importa é o amor, né? Toda essa questão. Tem uns bois argentinos que vão lá pedir para o pessoal
fazer churrasco de vegetais, né, que eles acham mais legal. Vai tocando em um monte de questões, né, desde também sei lá, todo tipo de questão. E assim por diante, né, assim, então eu acho que é isso, assim, a minha contribuição, né, eu acho que cada autor tem a sua, ela parte por essa coisa do cômico e essa questão de saber que a criança pega uma fórmula, um pensamento, uma visão de que dá para transformar as coisas criativamente numa outra coisa, de que existem saídas possíveis, e de que o mundo comum é legal e também complexo, obviamente, né? Então eu acho que essa é a minha experiência, né? Uma experiência muito pessoal. Deixa eu te trazer uma perguntinha aqui. Diga. Eu vou citar Manuel de Barros, né? Nada há de mais prestante em nós, senão a infância. O mundo começa ali. Bom, para o Benjamin, a infância é extremamente reveladora do homem, né? E embora possa haver uma desfiguração das imagens da infância, em função da experiência adulta, o comportamento adulto está intrinsecamente ligado à sua vivência infantil. Você acha que escrever é revisitar memórias? É uma experiência constitutiva do sujeito, do processo de subjetivação? Que você trouxe aquelas 3 primeiras cenas no começo, né? Dos Reis Magos, né? Aquelas 3 cenas que acho que, de uma certa forma, elas inauguraram a sua escrita, né? Então você acha que mas a escrita nasce muito antes. Eu acho que ela tem a ver com memória, assim, com reinventar memórias, né? Mas eu acho que nasce antes. A escrita, ela tem a ver com a memória, tem a ver com um diálogo com outros livros que você viu, com filmes que você assistiu, com histórias que você ouviu. É sempre um complexo de vivências, experiências que você assimila, né? Tanto na própria arte, na própria escrita, né? Quanto, né, da maneira como as coisas acontecem, né? Então acho que esse aspecto da memória é fundamental, né? Fundamental. E como é que você acha que a gente consegue formar aí um pequeno leitor? Quais são os elementos que a gente tem que dar para essa criança? Um bom livro. Tem que fazer primeiro o livro chegar, né? Hoje eu estava lendo agora há pouco no jornal que estão querendo cobrar mais imposto para livro, tirar todo tipo de incentivo, porque pobre não lê. Juro que estava escrito assim no jornal, as decisões. Então, imagina, as crianças adoram ouvir histórias, adoram ler, adoram pegar no livro, ou pegar no tablet, ou sei lá, elas amam, elas precisam disso. Né? Quem são essas pessoas que não sabem isso? Né? É muito triste, né, que a gente teve. Então, você forma leitores? Sim, como? Dá o livro. E que seja um bom livro. É muito simples. E esse casamento, né, por exemplo, da escrita e das ilustrações, né? Como é que você escolhe um ilustrador? Então, geralmente não é a gente que escolhe. Por exemplo, eu tive a sorte de mostrar, né, por exemplo, a minha Fome do Lobo, né, que eu fiz essa parceria com o Odilon Moraes, que eu considero um dos grandes ilustradores brasileiros, né, contemporâneos, né. Então eu tive a honra de ter 3 livros. A gente fez um projeto juntos, eu, ele e a Paula, que fez todo o design assim, do livro, que foi As Histórias de Marina. Depois teve a oportunidade de fazer a Fome do Lobo, e tem também, ele fez as ilustrações do Inventa Desinventa, que é a peça de teatro, e das Roupas do Rei, que estão os 2 publicados nessa ediçãozinha aqui, da SM. Então, tem um diálogo. Então, olha que interessante, né? Num livro que eu fiz com o Odilon, que se chama As Histórias de Marina, a gente criou uma inversão na relação entre o ilustrador e o escritor. O que significa isso? Que ele tinha muitas ilustrações soltas, esparsas e perdidas de projetos que ele começou a fazer e não vingaram.
Então ele me deu todo aquele material e eu escolhi alguns, e a partir daquele material dele eu escrevi as histórias de Marina. Né? Então foi totalmente o inverso, né? Então acho que tem isso. Agora, a minha literatura, ela ganha, principalmente quando é para criancinha pequena, ganha com uma bela ilustração. Mas eu tenho certeza que ela se mantém enquanto escrita ou enquanto o conto falado, né? Porque eu tenho toda uma preocupação, né, com o ritmo, com a escolha das palavras, com a maneira como essas palavras soam. Né? Então eu acho que e mesmo o enredo, né, digamos assim, a pequena fábula que é contada, ela é bem estruturada e tal. Então eu acho que é importante, existem ótimas parcerias entre o texto e a ilustração, mas nem sempre precisa da ilustração, né? E os livros infantis, eu sou assim meio fã, eu compro o livro infantil às vezes porque eu acho uma obra de arte, né? Mas a minha escrita, eu tenho livros que não são totalmente ilustrados. Eu tenho livros, por exemplo, que eles têm ideias interessantes, mas não é um livro assim só para você ficar olhando a ilustração. As ilustrações acompanham, como essa do Éder Cardoso, que o Bravíssimo, que é mais recente. Ele fez uma coisa muito legal, é todo um trabalho meio gráfico, meio... Quer ver? Por exemplo, é sobre uma escola de monstros e tem um monstro, aqui é um monstro, então é uma coisa meio gráfica, assim, sabe? Não se entrega muito, né? Então ele fez uma coisa sutil, deu primazia pro texto, eu acho legal. Acho legal isso também, porque eu defendo muito a coisa do texto mesmo. Eu acho importante. E como é que fica essa experiência, por exemplo, que não deixa de ser uma experiência do cuidado, voltando aí para a experiência do cuidado. Você escreve para crianças muito pequenas, que às vezes não foram alfabetizadas, né? Muitas vezes não foram. Você tem todo um cuidado aí com som, com ritmo, só que essa história vai ser lida por um adulto, né? Você pensa... mas é isso aí. A pessoa tem que é só ela ler que ela vai, né? Então, por exemplo, são repetições, né? Eu não sei, assim, para dar um exemplo, não sei se é chato fazer isso. Não, claro que não. Por exemplo, uma coisa que pega o cômico e o Bravíssimo, por exemplo, né? O Bravíssimo é a história de uma escola de monstros onde tem esse monstro bravo. Ele é gigantesco, ele é muito bravo, ele é muito esquentado, ninguém aguenta esse aluno, né? Ele é terrível. E daí tem sempre uns embates entre a diretora da escola, né? Que é também um tipo de monstro, ela é uma monstra também, a diretora, né? E o bravo, porque ele apronta demais. Então teve a recepção dos calouros, dos nenezinhos, monstrinhos que estavam chegando na escola. O bravo cavou um buraco e cobriu com umas folhagens. Quando as crianças estavam entrando, elas caíram todas no buraco, né? Então, né? E daí a diretora dá um grito porque ela percebe quem é que foi, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Ela diz, né? Ela dá aquele grito, bravo, né? Ela dá aquele gritão e aparece o bravo. Em um segundo, o bravo estava conosco. E fazendo-se de migué, perguntou sorrindo, precisam de mim? Nós, os veteranos, juntamente com os calouros, fizemos então uma roda em volta dos contendores, né? Que eu vi até a briga, né? Curiosos com o andamento da conversa que se seguiu. Daí a diretora, posso saber onde você estava, bravo? Plantando hortaliças. Hortaliças? E desde quando o senhor se interessa por atividades agrícolas? Desde pequeno, que me lembre. Desde pequeno, pequeno como esses monstrinhos que estão traumatizados com o seu trote infeliz? Trote? Não se faça de desentendido. Vai me dizer que não foi você, bravo, que projetou... aqui é uma outra coisa. Eu peguei a parte errada aqui. Aqui é uma outra história, que ele não é que os monstrinhos caíram dentro do buraco, aqui é a história que eles... Ele projeta uma injeção, na hora que eles iam fazer um teste de teatro, mas ele projeta uma injeção, vamos fazer o teste, ele projeta uma injeção no ciclorama e as crianças ficam com medo, né?
Daí ela falou, não se faça, você projetou a imagem da injeção no ciclorama. O que quer dizer ciclorama? Perguntou o Bravo com ar de sonso. Algo que o senhor deve conhecer muito bem para ter criado um verdadeiro teatro de sombras. Eu não sei nada sobre teatro, nem gosto dessa atividade. De sombras eu até entendo um pouco, mas não o suficiente para entender, para assustar ninguém. Daí vai. Então você é uma questão de ritmo, né? Outra traquinagem dele. Onde você estava, Bravo? Dele, alimentando os canários. E desde quando o senhor se interessa por canários? Desde que notei como são singelos. Singelos? Defina singelos. Então ele sempre tem um embate com essa diretora. E daí você tem assim, uma espécie de repetição, um uso de um vocabulário um pouco mais sofisticado para você já ir jogando, né, as crianças aprendem assim, né, por assimilar dentro do contexto uma palavra que não é tão do universo dela. E o fato de você colocar o humor, você já dá uma abertura para elas gostarem desse personagem, porque ele é terrível, mas ele tem humor, né? Se ele tem humor, ele tem ele tem salvação, né, na história. E assim, então tem a coisa que é a coisa saborosa de você escrever uma história que qualquer um pode ler. Você podia ler, o pai pode ler, né? Né? Então ela tá aí, é uma partitura, cada um lê do jeito que quer, mas tem a partitura, né? Então, vou te fazer uma última perguntinha aqui, que infelizmente nosso tempo está acabando. É uma pergunta até da Lívia. Como a memória da infância afetou sua última criação teatral, As Formidáveis? As Formidáveis. As Formidáveis foi assim, é um diálogo, eu trouxe de volta as minhas memórias de uma criança urbana que passou grande parte da infância assistindo o desenho animado, né? Desenho tipo, não sei, a gente talvez regule, eu não sei de idade, mas assim, tinha desenhos impossíveis, tinha uns desenhos na época que eram umas bandinhas, né, de rock, né, e eles eram heróis, e tudo. Então essas Formidáveis são uma banda, e elas também prendem vilões terríveis, né, então é todo um diálogo com a criança que viu muita televisão, né? Viu muito programa de televisão, tem a ver com programa de televisão, com ter visto. Eu ficava com a minha avó, a gente ficava assistindo o Silvio Santos o dia inteiro, do começo da manhã, que era assim, tipo, domingo, quem sabe mais, o homem ou a mulher, até o final do programa, que era Boa Noite, Cinderela. Então foi uma criança pop, assim, de ver essa coisa popular na TV. Então é um diálogo, né, com esse tipo de memória. Então foi muito. Então e daí eu acertei as contas com isso, porque é legal que quando você pega e você fala, então vou fazer a peça sobre isso. Eu parei de ser assombrada por essas lembranças dos desenhos, dos Brasinhas do espaço, do não sei o que. Eu sempre ficava lembrando desses desenhos. Uma mulher de 50 e tantos anos pensando nos Brasinhas do espaço. Daí quando eu fiz As Formidáveis, nunca mais pensei, sabe? Agora que a Lívia falou que eu não estou pensando. Mas foi assim. Ei, Berê, que bom você estar aqui, que saudades. Então, o que você acha, para a gente finalizar aqui, o que uma história para crianças necessariamente tem que ter? Tem que ter humor, tem que ter ritmo, o que mais? Assim, eu não acho que toda história tem que ter humor, porque tem histórias que elas são mais líricas, né? Ou oníricas, elas vão para um universo mais poético ou mais mágico, eu não sei, não necessariamente, mas eu acho que elas têm que abrir mundos. Eu acho que assim como a educação infantil, ela abre possibilidades, né, para a criança. Você tem que abrir, sempre com muito respeito, né? Pensar se essa abertura é adequada para essa idade, né? Tem coisas que não são, né? Então, você tem que ter sempre esse cuidado, esse bom senso, né? Mas é sempre abrir e dar os antídotos contra as coisas do mundo e também não mentir, né, Patrícia? Porque o mundo é difícil, o mundo é complexo, o mundo tem coronavírus, o mundo tem coisas terríveis, né? O mundo tem a morte,
né? Mas tem as outras coisas boas também. Então a gente não pode ficar, que eu contei para você, né, que a minha irmã, quando os meus sobrinhos eram pequenos, impedia deles assistirem um dinossauro cor-de-rosa lá, um programa chamado Barney, que era tão fofo, tão fofo, mas isso não existe, eu não quero que eles vejam, é fofo demais, não pode. E é um pouco isso, né? Tá mentindo para a criança. Você não pode mentir, mas você tem a hora certa de dizer, na época certa, o assunto pertinente, né? É um pouco de bom senso, e é isso aí. Vou te fazer uma última pergunta, a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Perguntei se, né, se tinha tido alguma encomenda de trabalho, eu já tinha pensado sobre uma escrita falando da pandemia, contando esse momento que a gente está vivendo para as crianças, né? Você pensa numa produção assim, futuramente, de registrar, de contar para essas crianças como é que foi viver esse momento? Talvez em algum momento isso surja voltado para a criança. Eu acho que no momento, eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa que tem a opinião imediatamente, dá aquela... Sabe assim? Sabe, eu tinha um personagem do Jô Soares que é um pouco parecido comigo. Assim, acontecia uma coisa terrível, alguém fazia um negócio para ele, ele ficava impactado, né? E só depois de uns 3 dias que ele dava a resposta, né? Ele não dava nada. Então eu sou um pouco assim. Eu saio de um filme, eu não sei falar sobre o filme. Dá 3 dias para mim. Agora, no meio da pandemia, certamente a gente está assim, mas ainda não... Eu sinto que é importante, logicamente, mas conscientizar, porque essas crianças elas estão pegando o mundo com muitas questões que elas vão ter que resolver. A questão do aquecimento global, abrir para uma vida mais comunitária, solidária com os outros. A gente está criando um mundo com muita diferença, né? Muitas diferenças, né? Então, tentar escrever sempre, né, sobre essa integração, sobre respeitar o coletivo, sobre respeitar o mundo, o meio ambiente, tudo isso é importante. E de escrever de um jeito legal, né? Que não pareça uma lição, uma imposição, né? Essa também é a coisa. Mas, enfim, mas eu acho que nesse momento eu não sei como falar isso, mas uma hora vai surgir. É um tempo de decantação, né? É um tempo de decantação, né? Cláudia, adorei. Eu que adorei. Obrigada. Obrigada, gente, de estar acompanhando aqui. Gostei muito de estar compartilhando uma coisa muito particular, assim, porque é diferente assim, falar sobre a Hannah, ou sobre o Beckett, ou sobre assuntos mais assim, né, objetivos, né? Mas esse assunto ele mistura comigo, então eu tive que me colocar assim biograficamente. Não, mas foi ótimo. Projetos futuros, você está trabalhando em alguma coisa que você não agora? Então, agora a semana que vem começam as aulas na USP, né? E estou fazendo um trabalho também muito legal com a Vera, que eu mandei para você o podcast, né? Se você quiser divulgar, pode. É ótimo. Bem adiante, né? Toda segunda-feira eu estou ajudando. É um podcast super legal. Ela tenta... É um contraponto aqui, né? Também ela faz uma abertura de mundo, né? Conta histórias muito legais, faz reflexões muito positivas, assim. Então está sendo muito legal fazer isso. A gente tem as Letradas e Confinadas, um canal com as minhas 2 amigas que estão aqui, a Lívia e a Thalita, e que a gente tem entrevistado pessoas que fazem pesquisa na área de filosofia, de literatura, né? E divulgado trabalhos muito interessantes, né? Por sinal, nessa sexta-feira vamos falar sobre o Chico Buarque, né? Acho que vai ter muito interesse, né? E tem o clube de leitura aí, está chegando. E o clube de leitura, isso. Que bom que você falou, que bom que você levou. A gente também abriu agora um clube de leitura que vai começar com a Lívia comentando com o pessoal o Esperando Godot. Então acho que vai ser muito legal. Muita coisa boa aí para a gente dar conta desse mundo tão caótico, né, gente? Tem que ter o contrapeso. E depois tem uma coisa assim, às vezes nos momentos de crise, a gente é obrigado a criar uma coisa assim que a gente não teria feito antes se não fosse a crise. Né? Quanta gente agora conseguiu ir para o sítio, fazer a sua vida comunitária lá no mato, que nunca estava com coragem de fazer e está lá, né?
criando sociabilidades novas para a gente seguir, quem sabe, mais para frente, né? Então tem tanta coisa acontecendo, então a gente está no caos, mas vamos surfando aí da melhor maneira possível, né? Cláudia, super obrigada, uma boa noite para quem Patrícia. esteve aqui com a gente, obrigada Boa pelas noite, contribuições, pelos comentários, cuidem-se. Isso, E cuidem. Um beijo, Cláudia. Um beijão, Até querida. a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.